Bien, vamos para a nossa palavra nesse dia. E segundo o livro de Hechos, capítulo 25. Hechos 25, Paulo apela a César. Paulo apela a César. Versículo 1 dice: Llegado pues Festo a la província, subiu de Cesarea a Jerusalém 3 dias depois, e os principais sacerdotes e os mais influentes de los judíos se apresentaram ante ele contra Pablo e lhe rogaram, pedindo contra ele como graça que lhe hiciesse traer a Jerusalém, preparando eles uma celada para matar-lhe no caminho. Pablo apela a César. Mi tema en este tiempo es prácticamente una moneda de dos caras, o una espada de dos filos. Está la moneda, la principal es: usted persevera y enfrenta los desafíos, o usted desiste y enfrenta las pérdidas, el sufrimiento. Ahora parece algo contradictorio. Acá vemos Pablo, un siervo de Dios, pagando un precio por su fe. Perseverar. Escriba: perseverar siempre. Retroceder nunca. Avanzar siempre. Retroceder nunca. Entonces, analizando lo que podemos ver, si la cosa comienza a quedar seria para Pablo a partir del capítulo 21, desde el versículo 18, y ahí se va todo el capítulo, son prácticamente 7 capítulos, hasta el final del libro de Hechos, hablando sobre Pablo. Capítulo 21 de Hechos, versículo 18 dice, versículo 17 dice: arresto de Pablo en el templo. Arresto de Pablo en el templo. Entonces Pablo estaba en el templo. ¿Qué estaba haciendo él ahí? Sirviendo al Todopoderoso. Pero él dentro del templo fue preso, fue arrestado. Sirviendo aquel que ella aprendió a amar. Tan celoso por Dios, tan celoso por la Torá, tan celoso por el templo, por la sinagoga. Ahora Pablo es arrestado en el templo. Si fuera usted, ¿qué usted haría? Existen aquellas vertientes que dicen que un cristiano no debe sufrir. Existe aquella vertiente que hoy en día es solamente alabanza, gloria a Dios, aleluya, comento no bom e do mejor, en estar en tu lindo vehículo. No estoy en nada contra, en nada de eso. Es digno.
Que um cristiano verdadeiramente coma bem, viva bem, bem perfumadinho, se vista bem, tenha lindo coisa na linda casa, celular último modelo, tablet último modelo. Nadie está falando em contra disso. Pero quero que traerles a la realidade. Quero que vocês analisem bem. Acá está o peso de 500 quilos. É um peso de 500 quilos que se uma pessoa que se diz cristiano não tem força, não está preparado para isso. Por isso diz a Bíblia diz que a salvação é para quem? Para os valientes. Ele amado é para os valientes, não é para os covardes. Ser cristiano, senhores e senhoras, não é viver um evangelho oba-oba, mamão com açúcar e esta coisa, não. Ser cristiano também não é viver uma vida fácil. Todo bom cristiano, todo bom líder passa por lutas, por dificuldades, abandonos, soledade. Porque uma das principais identidades do servo de Deus é a soledade. Outra identidade que o servo de Deus, um homem ou uma mulher, servo do Senhor, tem é o quê? Las lutas, segunda identidade. A terceira identidade do servo de Deus é o sofrimento. A quarta identidade do servo e uma serva de Deus é abandono. E Pablo, aunque usted não lo crea, estas mismas personas aquí yéndose acá en el capítulo, vamos a leer lo que dice ahí, versículo 17, dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, y a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos nos oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las pastoras. Senhores e senhoras, ainda no capítulo 25, vamos saltar porque se vamos falar sobre a vida de Pablo, ustedes têm que sentar para estudar teologia com nós, em nossa escola teológica. E aí nós tratamos netamente sobre a vida de Pablo. Sin embargo, ya usted ve las cosas. Aparece capítulo 1, en este capítulo 21 de ellos, la defensa de Pablo ante el pueblo. En el capítulo 22, versículos desde el versículo 6 al versículo 16, Pablo relata su conversión. En el capítulo 22, vaya conmigo, va marcando ahí, después usted lee en tu casa. En el capítulo 22, desde el versículo 17 al versículo 21, Pablo es enviado a los gentiles. Mira que está arrestado, está preso. Como un criminal, como un bandido.
29, Pablo en manos del tribuno. Pablo en manos de la gente de la Corte Suprema. En la Corte Suprema eu quero mostrar a quantidade de endemoniados, hijos de Satanás que estão aí, brujos, hechiceiros, macumberos, assassinos, para poder manter aí em sua posição. Terrivelmente endemoniados, hijos de Satanás que está aí. E está Pablo agora delante de los tribunos, na Corte Suprema, Congresso, Câmara Alta, Câmara Baixa, se forma em Congresso, e logo está também lá no tribunal. E generalmente nos tribunais, as pessoas que estão aí não são eleitas por el pueblo, é eleita por el presidente da República. Quanto me está entendendo? Então, este infeliz que está aí como presidente da República, se é endemoniado, corrupto, vai elegir também gente corrupta e gente para poder sobre guardar suas cartas, suas atrocidades, seus crimes, sua corrupção, seu engano, sua mentira. Então, se o governo se junta com a Corte Suprema, com o tribuno, ou com a Suprema Corte, e aí, se a Suprema Corte se junta com o governo e começa a ser um partido político, não há salvação para a nação. Quanto me está entendendo? Gente, todo isso por causa de uma pessoa que resolveu servir bem ao Senhor. Uma Corte Suprema, Congresso, Câmara Alta, Câmara Baixa, que se formou agora no Congresso, e que aí está, mais além está na Corte Suprema, Supremo Tribunal Federal, que volta a dizer, não foi coisa que generalmente nas nações, não é o povo que põe os ministros dos juízes aí para fazer parte da Suprema Corte. A mim parecer, toda a gente que está ocupando a Suprema Corte tem que ser eleita por el pueblo. Ademais de ser também preparado isso para a universidade de direito, que sejam juízes, que sejam pessoas que verdadeiramente han passado por uma carreira universitária. E pode dizer, não, eu sou advogado, sou juiz, porque estudei e hoje eu estou aqui porque eu paguei o preço. E isso não acontece em todas as nações que acontece isso. E acá encontramos o que? Mais adelante, você que você dá conta, no capítulo 25, você que você dá conta que os principais de los sacerdotes, os ancianos, e na gente de influência, inculcaram a Suprema Corte para condenar a Pablo, para matar a Pablo. Não é diferente do que passou com Jesus. Aí, em Mateus capítulo 28, você vai se dar conta também que aconteceu a mesma coisa com Jesus. Quando Jesus ressuscitou, apareceu uns endemoniados ali dentro da Suprema Corte, gente de influência, gente que estava por cima de los governadores, que a gente de influência, que a gente de prata, a gente disse, não sabe o quê? Ustedes vão inventar que roubaram o corpo de Jesus? E ao invés de não diga que ele ressuscitou, difunda por aí com a maior veemência de que o corpo de Jesus foi roubado. E você sabe que Mateus capítulo 28 diz que hasta hoje muita gente crê que o corpo de Jesus não foi ressuscitado. Que foi roubado lá e aí encontrado o corpo hasta hoje. Que coisa de la parte de Satanás. Pero
e não lhes vai passar nada, porque os que não vão ser presos. Acá encontramos a mesma coisa passando com Paulo. No capítulo, e aí vamos seguindo. Paulo, hermanos del tribuno, capítulo 22, versículo 22 dice: y oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene. Quita de la tierra esse infeliz, esse hijo de Dios, hablando de encontro de Pablo, sacar ele de la tierra, isso não sirve para nada, vamos matar-lhe. A mesma coisa passou com Cristo, gente. Sabe a Jesus daqui, porque ele não nos sirve para nada, está sendo um tropeço para nós. Por quê? Porque a gente que está em essa posição são muito, a maioria são corruptas. Não tem el voto del pueblo, foi eleito por uma pessoa no mais, e además, aí acham que vai embargando, e muitos deles nunca sentados em um banco universitário para estudar direito, nem nada, está aí no mais, porque foi indicado. Então, a mi ver, um ministro também tem que ter o que ser votado por el pueblo, e que tenha uma durabilidade de aproximadamente 4 anos. E se vai a votação outra vez, é como o presidente da República, se sirve, a gente pode votar aí. Há países que a pessoa que é presidente pode se reeleger outra vez, pero que o povo indica. Não que seja indicado. Eu estou exatamente em contra de los ministros, de los juízes serem indicados por uma pessoa não mais. Pior aún se essa pessoa que indicou a um ministro é um analfabeto que não sabe nem onde está lá na nariz dele, nunca estudado, e vai eleger o ministro para estar acompanhando lá a Suprema Corte. Eu estou exatamente em contra. Pero tenemos que entender eso. Tenemos que entender que ellos mismos se acuerdan que Pablo salía para perseguir la iglesia y para matar a los cristianos. Hechos capítulo 6. Vemos el ejemplo de Esteban siendo apedreado ahí, muerto, apedreado. El apóstol Pablo estaba ahí. Hasta entonces, el nombre de él era Saulo. Pablo tenía una fuerza, tenía gente que estaba sobre su cabeza que decía: dale, meterte, vaya la persona, vaya a la casa, saque la gente de ahí, dale para la casa, mete el Pablo, arrebenta con todo. Los mismos sacerdotes, los ancianos, la gente de influencia que metieron, daban toda fuerza para Pablo. Ahora pasaron los años. Quando Pablo disse: eu hice tudo mal, perdona-me, meus maestros, meus líderes, meus sacerdotes, meus ancianos, meus conselheiros, perdona-me, eu já não quero mais fazer isso. Não quero mais fazer isso porque havia sido que eu estava indo a caminho de Damasco. E tuve um encontro personal com Jesus, apareceu na luz aí, que foi tremenda a minha vida. Ele caiu de um cavalo, eu estava indo a Damasco para perseguir a los cristianos, para matar, para destruir essa gente que é cristiano que está servindo a Jesus, que ele foi com tudo para matar os escravos no caminho de Damasco. Encontrou na luz e caiu do cavalo. E que desciam 3 dias. E escutei uma voz que dijo: Pablo, Saulo, Saulo, por que me persigues? E a voz disse: ai de ti, que está perseguindo a mis escolhidos. Pero sabe que, Pablo?
En el capítulo 25, ele começa a relatar, e acá está, capítulo 22, versículo 6 dice: pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la verdad, la luz. Vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. En el capítulo 25, desde el capítulo 25 al capítulo 26, ele começa a decir, y dice que allá los que estaban con él se cayeron y desmayaron. El poder de Dios fue tan fuerte, la luz, esa luz que irradia la oscuridad, que ilumina la oscuridad apareció. Y los que estaban con Pablo, un ejército, acá no eran 2 3 personas, era un ejército. Y Pablo tenía ya su escuadrilla, tenía su gente exclusiva para invadir las casas de las personas que se decían cristianas, que se decían que habían se convertido del judaísmo al cristianismo. En el camino de Damasco ele tuvo ese encuentro con el Señor. Y aleluya. Y el Señor le dijo: levántate y ve a Damasco, y allí te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, levado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamaba Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la visita. Y yo recibí la vista, perdón. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios nuestro Padre, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Sus mismos. Y ahí comienza ahora una nueva etapa en la vida de un Pablo, de un Saulo que era perseguidor, y ahora más adelante ele vai, Dios, y ahora va a aparecer, y ahora ya siendo llamado de Pablo, porque Pablo tenía doble ciudadanía terrenal. Ele tenía 3 ciudadanías, 2 ciudadanías, una judía, otra romana y otra celestial. Usted y yo somos también ciudadanos de esta tierra, pero no somos de esta tierra. Y estamos aquí como extranjeros. Tenemos una ciudadanía en el cielo, en donde está todo ya preparado. A cualquier momento vamos a llegar a ese Dios, así lo permite. El cielo, las mansiones celestiales. Ahora, como no quiero quedar con mis palabras nomás, entonces Pablo, primero ya pasó todo eso, ahora en el capítulo 22, Pablo es enviado a los gentiles. ¿Para qué? Para ser juzgado también por los gentiles. En el capítulo 22 de Hechos, versículo 22 al 29, Pablo, en manos
del tribuno. Ya en el capítulo 23, Pablo ante el concilio. Mira, gente, solo porque el hombre resolvió entregar la vida hacia tudo enquanto personal con el Señor. Yo creo que usted y yo, ¿dónde está la cereza de la torta acá? La cereza de la torta está que usted y yo hemos aceptado a Jesús como Salvador. Y las persecuciones muchas de las veces vamos a tener. Y muchísimas veces, queridas hermanas, iglesia del Señor, la persecución no viene de afuera. La persecución viene de un pueblo de Dios, de la misma iglesia, esta gente, los ancianos principales, de los sacerdotes, la gente de influencia que mandava Pablo assassinar ele. Pablo sentava com ele para comer. Pablo era uma pessoa de influência. Pablo foi formado nos pés de Gamaliel, um dos principais de los sacerdotes. Pero Gamaliel era o que convertiu ao cristianismo. Pero Pablo, essa gente estava acostumada a sentar com Pablo para comer, reír, dava visto banho quando Pablo assassinava um, então seria a um cristiano. Visto banho, vamos fazer fiesta, Pablo está com nós outros e coisa e tal. Pero depois da conversão, Pablo resolve deixar todo e descer numa hora e depois seguir a Jesus. Ele não vai matar a nadie mais. Não vai mais seguir as ordens dos principais e dos sacerdotes. Não vai mais seguir as ordens dos ancianos. Não vai mais estar obediente a essa gente de negro. Eu agora quero servir a Jesus. E sigue dizendo, e Pablo, capítulo 23, Pablo ante o concílio. Aí já era para poder sacar ele do concílio, sacar todos os direitos e autoridade, todas as documentações que Pablo tinha. E aí, Pablo começa a falar sobre Jesus. Então, todo o que saía da boca de Pablo era sobre Jesus. No capítulo 23, desde o versículo 12 ao versículo 22, complô contra Pablo. E a gente já queria matá-lo. Tinha todas as ganas de matá-lo. No capítulo 23, versículos desde o 23 ao 35, Pablo é enviado a Félix, o governador. Ele já estava todo preparado. Foi enviado a Félix, o governador. No capítulo 24 aparece Pablo, a defesa de Pablo ante Félix. No capítulo 25, Pablo apela a César, porque Pablo já sabia. E tudo isso vem de uma profecia, de uma visão que Ágapo havia tenido. E chegou a dizer: Pablo, não te vayas a nenhuma parte, quedaste por aqui, porque você vai ser arrestado e vai ser morto. Eu he visto quando a gente te agarrava e te prendia e te matava, e Pablo disse: não tenho minha vida como preciosa, contanto que cumpra ele amado de Deus em minha vida. Capítulo 25, Pablo apela a César. No capítulo 25, versículos 13, Pablo ante Agripa e Berenice. E se vai. E Pablo pede que eu quero ir para tal parte e coisa e tal. E se foi. E aí aparece Pablo, todo o historial de Pablo. Pelo que quero dizer aqui, que diz que nós não podemos abandonar nossa fé. Não podemos abandonar nosso chamado se vem lá persecução. Se os sacerdotes, os principais, se a gente de influência nos querem impulsar a volver atrás,
não permitamos que volvamos atrás por causa de pessoas de influência. Não vamos vender nossa fé, nosso direito de primogenitura por um prato de lentilha ou por um prato de comida. Pablo disse, não, eu estou espírito. E acá disse, Pablo obedece a la visão. E ele começa a dizer, não, eu não fui covarde. A la visão que recebi do Senhor, el chamado que recebi do Senhor. E esse chamado eu não fui abandonado por causa de las ameaças dos peitos. Porque Pablo, além do passado, Ágape já havia profetizado milagres decimais, Heroias e vão matar. E Pablo disse, tenho que cumprir o chamado do Senhor. Pablo insta a Agripa que creia, porque ele sabia que Agripa era uma pessoa que conhecia o Evangelho. Pero também nesse capítulo aparece que ele não podia se levantar em contra do povo, não queria perder aquela boquita, não podia abandonar a boa vida por causa de um solo homem que se dizia ser cristiano. Então, melhor era ele, Agripa, seguir aí, verdade? Melhor era ele seguir aí e cogitar o argumento de louvor e pelo mejor e seguir. Não ia abandonar a fé por causa de uma pessoa, essa gente, Agripa e outros Félix e outros mais, não ia abandonar a boa vida por causa do Pablo. Isso estamos vivendo hoje dia, muita gente que hasta pode crer no Evangelho, mas não quer abandonar uma vida de supostamente a boa vida, verdade? Porque muitos pensam que se um se converte ao cristianismo, vai ter a coisa vai ficar complicada. Não faz isso. Se a pessoa toma a iniciativa de seguir a Jesus, vai ter prova, vai ter luta, você não vai escutar de boca, não sabe que você tem que se converter ao cristianismo, que não vai ter luta, não vai ter prova, não vai ter dificuldade, não vai se enfermar, nada de sua casa você vai morrer, e sabe que você não vai ter luta financeira, não, isso não é evangelho barato. Um verdadeiro cristiano tem que saber que vai vir tormentas, vai vir luta, vai vir abandono, vai vir frio, vai vir calúnia, vai vir blasfêmia, vai vir físico, vai vir murmuração. Pero uno tem que permanecer de acordo com a visão que ha recebido do Senhor, de acordo com o chamado que ha recebido do Senhor. Não podemos retroceder jamais. Quanto me está entendendo? Quanto me está entendendo? Então, temos que seguir avançando, aunque isso nos cueste na vida. Pero temos que seguir, porque allá, mais allá da morte, está o que está na vida. Nossa vida aqui na terra é uma coisa passageira, pero com Cristo temos vida eterna. Amém, querido? Juan capítulo 6, versículo 68, habla sobre isso. Perseverar. Temos que seguir perseverando. Não importa se estamos sós, não importa se a gente nos calunia, porque acaba uma coisa interessante que Pablo tuvo a grandeza de defender-se. Mas há muita gente que é juzgado, que é caluniado, a gente inventa tantas coisas em contra de ele ou em contra de ele, muitos cristianos que levam uma vida tremenda. E não tem direito de defesa. É juzgado e condenado, e não tem direito de defesa. Me estou entendendo? Pablo teve direito de defesa, pero de igual maneira, aí no capítulo 26, aparece Pablo indo-se a Roma.
Capítulo 27, Pablo es enviado a Roma. En el capítulo 20, aleluya, y viene una gran tormenta, viene eso, viene aquello otro. Y Pablo, ya caminando para Roma, pasa por un naufragio, pasa por luchas, amenaza de muerte. La gente tenía sangre en los ojos para matar a Pablo porque era una persona temerosa de Dios, una persona que decidió seguir a Jesús hasta el último. Entonces acá también se rompe un paradigma. Usted no va a ver Pedro en ningún momento, las epístolas de Pedro decir que él se fue a Roma. Pedro nunca se fue a Roma. Pero allá en Roma está o quê? Dice que allá está lá en San Pedro. Pedro nunca se fue a Roma. Si alguien tenía que ser honrado en Roma, sería Pablo. Porque Pablo fue muerto en Roma. Fue degollado vivo en Roma. Entonces, pero que evangelio tremendo es ese que el pastor está predicando aquí. La cereza de la torta es, hermanas, iglesia del Señor, gente que me escucha a través de las redes, canales, plataformas, el grupo, es que no debemos abandonar la fe. No debemos retroceder. Cuando las tempestades, los naufragios de la vida, cuando los enemigos se levantan, cuando el infierno se levanta, cuando los enemigos de la cruz se levantan en contra de nosotros, en contra de la obra, en contra de nuestro llamado, no debemos retroceder, tenemos que seguir avanzando. Porque nos espera la corona de vida, nos espera la corona de gloria, nos espera la corona de honra. Son 7 coronas que nos esperan en el cielo. Entonces estamos yendo rumbo a esas coronas. Ponga que parar. Entonces la conclusión es, no abandonemos la fe, no retrocedemos nunca, no se apague